Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo, salve Maria Imaculada e São José, que Deus os abençoe. Amados irmãos, hoje nesta reflexão, gostaria de trabalhar com vocês, falar com vocês a respeito do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. De maneira especial, um tópico muito importante, que fala sobre as cadeias de ferro. Inclusive estou com o tratado aqui, nós vamos trabalhar um pouco em cima dele, procurando trabalhar de forma sucinta, porque não dá para ler todo o texto. Mas algumas coisas me vêm fazendo refletir e pensar e meditar. Porque eu me lembro que quando eu fiz a minha consagração, isso há muitos anos atrás, lá por volta do ano 2009, era um tempo completamente diferente do nosso tempo de hoje. A consagração enfrentava muitas perseguições, muitas injustiças, muitos contra-testemunhos, pessoas falando mal, sem mesmo saber do que se tratava a consagração. Essa consagração que nos leva a nos entregar inteiramente a Jesus por meio de Nossa Senhora, de maneira especial, nós levando de forma séria e coesa as nossas promessas batismais e depois, claro, a nossa confirmação de tudo aquilo que foi prometido no nosso batismo por meio do sacramento do crisma. E eu me lembro que eu conheci uma pessoa, que quando eu a vi pela primeira vez, estava com um livrinho na mão, pequenininho, da editora Vozes. Isso há um bom tempo atrás. E esse irmão carregava consigo uma corrente nos braços. Eu fiquei curioso, perguntei do que se tratava. Ele disse, isso aqui é um livro que fala sobre a consagração. E essa cadeia aqui é porque eu sou escravo de Jesus por meio de Nossa Senhora. Devido ao maldito respeito humano, meus irmãos, aquele respeito que não tem nada a ver com respeitar o outro, mas em não dar o devido respeito às coisas de Deus por causa do que o outro pensa. Por causa desse maldito respeito humano, eu fiquei um pouco ressabiado, como a gente diz por aqui, e não fui atrás de entender o que era a consagração. E nem mesmo ler o tratado. Mas aquilo já mexeu com o meu coração. Algum tempo depois eu fui num encontro aqui na cidade de Restinga, próximo a Franca, no estado de São Paulo. Era o Raléu de Restinga, para quem conhece o Raléu em Franca, então tinha o Raléu aqui em Restinga. E eu me lembro que eu estava numa pregação no módulo ao lado, quando eu escuto alguns jovens todos entusiasmados, repletos do Espírito Santo, que diziam o seguinte: venham conhecer o livro que mudou a vida de tantas pessoas, mudou a minha vida, e que foi o livro que mudou a vida de homens como São Padre Pio, São João Paulo II e tantos outros. Eu fiquei curioso, me dirigi até aqueles jovens que estavam ali pregando sobre este livro, e eu me reparei que eles estavam falando justamente do Tratado da Verdadeira Devoção, e lá ele ressaltava quantos santos fizeram esta consagração. E ali foi mais um choque para mim novamente, aquilo lá mexeu com o meu coração novamente, porque foram sucessões de coisas acontecendo, a consagração chegando na minha vida, sem que eu, ao menos, tivesse procurado algo sobre a consagração. Então, eu fui atrás de saber, fui ler sobre São João Paulo II, descobri o lema de pontificado dele, que o tratado era um livro de cabeceira dele, São Padre Pio e tantos outros santos. Depois disso, passaram-se mais algum tempo, eu fui no Raléu em Franca, e andando ali pelos módulos, pelas barracas, quem já foi ali sabe onde é, eu me deparei com uns freis franciscanos, mas que em nada pareciam os irmãos da Toca de Assis. Para quem se lembra da Toca de Assis, quem conhece a Toca de Assis, isso há muito tempo atrás,
Falei, mas esses irmãos não se parecem nada com os irmãos da Toca de Assis. E me deparei com um dos irmãos, sentados numa cadeira descalço, com uma corrente nos pés, uma corrente em volta da cintura e 2 correntes nos braços. E aí fui conversar, conheci e tive o prazer e o privilégio de conhecer a fraternidade, o caminho dos freis, dos pobres de Jesus Cristo. Então ali não tive mais dúvida de que eu precisava ler e conhecer este livro, porque várias pessoas vinham se apresentando a mim com esta consagração, e agora um frei franciscano da igreja também com esta consagração. Então eu fui, conheci o tratado, li, vi a seriedade, vi que ela é um meio de santidade para se alcançar a santidade, para que nós possamos levar a nossa fé de uma maneira mais coesa, mais verdadeira, com austeridade, com uma vida de penitência, uma vida de mortificação, confissão, renúncia, uma vida sacramental, uma vida imbuída na igreja, entregue a Deus por meio de Nossa Senhora. Foi então que, após eu ler o tratado, eu fiz a minha consagração. E o que eu quero refletir com vocês, que vem me preocupando. Como eu disse, a consagração, quando eu fiz, quando eu tive a graça, foi numa época onde haviam perseguições deste movimento. Muitos eram tidos como extremistas e radicais, que na verdade nem eram radicais, né? Eram considerados radicalistas, né? E a gente sabe que os extremos são sempre prejudicial à fé. Então eles foram alvo de muita injustiça. Mas estes homens se levantavam e bradavam contra o inferno, contra o demônio, contra as obras das trevas. E isso, sem dúvida nenhuma, era um sinal da igreja apostólica como ela é. Uma igreja profética, uma igreja que atua no mundo, como o próprio amado Bento XVI, nosso Papa Bento XVI falecido, dizia, né, que a igreja existe para impedir o avanço do inferno sobre a terra. E o meio de se fazer isso é denunciando as obras infrutíferas das trevas, ainda que a gente veja isso acontecer dentro da própria igreja. Temos que denunciar. E neste tempo, eu fiz a minha consagração no encontro que era conhecido como Consagra-te. Em algumas regiões ainda tem. Então tinha toda uma questão de que tinha que se pedir permissão, às vezes não conseguiam, muitas cidades não conheciam, e muitos estados não era permitido, os bispos não permitiam que esse encontro chegava, porque era tido como muito radical, então não podia trazer. E então eu fui em Ribeirão Preto, e esses irmãos da missão Consagra-te trouxeram o padre Rodrigo Maria, que até então era o maior divulgador do tratado aqui no Brasil e a consagração no Brasil. E eu fiz a minha consagração, tive as formações com ele, e um dos pontos, que é o ponto principal que eu quero tratar com vocês hoje, o tratado traz um pequeno adendo dizendo usar pequenas cadeias de ferro, ou então usar cadeias de ferro. E o tratado, na Vozes, vai dizer o seguinte: é muito louvável, glorioso e útil aqueles e aquelas que assim demonstrarão ser escravos de Jesus em Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro, bentas com bênção especial. Estas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais. Uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado esta devoção. Não posso, contudo, esquivar-me a louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, que tinha arrastado o pecado original, e talvez até a pecados atuais, se entregam de forma voluntária à gloriosa escravidão de Jesus Cristo. E com o glorioso apóstolo Paulo,
se gloriam de estar acorrentados por Jesus, conforme está lá em Éfeso, no capítulo 3, no versículo 1. Com correntes que, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas que todos os colares de ouro dos imperadores. Nos tempos de outrora, era a cruz o que havia de mais infame. Hoje, no entanto, é o símbolo mais glorioso para o cristianismo. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Não havia nada mais indigno entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são cadeias de Jesus Cristo, o distintivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas não nos restituem a liberdade, e elas nos ligam a Jesus e a Maria, não a contragosto, a força, forçado, mas por uma caridade e por amor como filhos. Também vai dizer: essas cadeias são mais fortes como a morte, como está lá em Cânticos, no capítulo 8, no versículo 6. E de certo modo, mais forte naqueles que fielmente trouxerem até a morte este distintivo glorioso. Pois a morte, destruindo-lhes embora o corpo e reduzindo-os à podridão, não destruirá a algema da sua escravidão, aos quais, por serem de ferro, não se corrompem tão facilmente. E no dia da ressurreição dos corpos, juízo final, quem sabe, essas cadeias, pendentes ainda dos seus ossos, não virão a constituir uma parte de sua glória, mudando-se em cadeia de luz e de glória. Felizes, portanto, 1000 vezes felizes, os escravos ilustres de Jesus e Maria, que até o túmulo usarem essas cadeias. E aí, meu irmão, eu me deparo com uma situação aonde eu vejo que, primeiro, que a escravidão em si, quando você fazia a escravidão, quando você ia se preparar para fazer a escravidão de amor, se consagrar a Jesus por meio de Nossa Senhora, você fazia toda uma preparação e não havia massagem de ego, não. Os padres, os formadores desciam o cajado, mesmo suavam o cajado para cima da gente. O que nós tínhamos que fazer, o que não podíamos fazer, nós tínhamos que romper com o pecado, tínhamos que denunciar essa cultura de morte, falar dessas coisas hoje que o mundo prega aí como verdade, sem medo, se fosse necessário, ir até a morte. E nós fazíamos aí as semanas todas de preparação, nos mortificando, nos preparando. E hoje, aparentemente, a pessoa acha que, não, achei tão bonitinho, você é escravo, você é um consagrado. Que nem a palavra escravo não usa mais. É tão pesado, eu prefiro falar que eu sou um consagrado. Meu irmão, vai às favas, né? Se a própria palavra, se o próprio tratado, escrito por um santo da igreja, doutor da igreja, se tantos homens usaram e usam o termo escravo, no sentido de que nós não temos mais vontade própria, mas nós pertencemos a Jesus e a Nossa Senhora, e eles fazem da nossa vida aquilo que eles querem, é escravidão. Eu me torno um escravo de amor, um escravo por amor. Então o termo tem que ser esse, tem que ser o termo mais humilhante, para me jogar lá no pó, para lembrar de onde eu vim. É uma consagração? Claro que é uma consagração. Mas eu tenho que entender que eu sou um escravo, que eu não tenho vontade própria, que tudo que eu faço é movido por Deus e por Nossa Senhora. Então a gente nem sabe como que tá, porque a pessoa simplesmente acha que ela é tão bonitinho e tal, vou ser um consagrado. E aí elas compram uma cadeia que na verdade é uma pulseira. Muitas, cheio de negocinho pendurado, de medalhinha. Claro, pelo amor de Deus, as medalhas consagradas, bentas, são lindas, são maravilhosas. Mas prende na sua cadeia, tá escrito lá, eu tô até balançando a minha aqui. É uma cadeia de ferro. Para mostrar a servidão. Para nos lembrar daquela escravidão que tantos dos nossos irmãos passaram. Que viviam em senzalas, eram chicoteados, apanhavam, sofriam. É uma cadeia de ferro para lembrar, sim, a humilhação. Uma vida de servidão. Agora não ficam aí com uma cadeinha parecendo um colarzinho, uma correntinha. Meu Deus do céu, a exortação que eu quero fazer para vocês hoje é essa. Não é uma moda. Se preparem.
Façam a consagração como deve ser. Procurem bons formadores, homens e mulheres que são realmente de Deus, que não vai massagear o seu ego, não vai ter respeito humano, vai falar para você a prática que você deve abandonar, a vida que você deve seguir. Essa semana eu ouvi muito essa frase, e é verdade, que está no Evangelho. O reino dos céus, desde outrora, sempre foi alcançado e conquistado à força, e são os violentos que o conquistam. E a gente quer massagear o ego, a gente quer ficar com correntinha bonitinha, a gente não quer ter formação, a gente quer massagear o ego. Não, irmão, é tudo tão lindo, Deus é misericórdia. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Nós só alcançaremos a vida eterna, nós só iremos para o céu se nós pagarmos o preço por isso. O tratado vai continuar dizendo assim: ah, querido irmão, despedacemos os grilhões dos pecados e dos pecadores, deste mundo e dos mundanos, do demônio dos seus asseclas, lancemos longe de nós o seu jugo funesto, ou seja, abandona as obras das trevas, viva a escravidão como devo viver, coloque uma cadeia de verdade no seu pé, no seu pulso, na sua cintura, não sei, mas paga o preço de ser um consagrado como se deve ser, não por modinha. Quer colocar uma medalha? Coloque do seu santo de devoção, mas coloque numa cadeia de verdade, não numa pulseirinha, porque ninguém sabe o que isso significa. Não é uma moda. Levemos as coisas de Deus com seriedade. Nós estamos num tempo de guerra, de luta espiritual, de batalhas. O mundo aí, a gente acabou de ver um irmão, acabou de ser assassinado por denunciar tantas coisas erradas. É comunismo, é maçonaria, é espiritismo, é protestantismo, é tantas coisas. Ideologia de gênero, destruição da família e tantas outras culturas sendo implementadas, a gente brincando de ser um consagrado. A gente conhece consagrado que se diz apaixonado por Nossa Senhora, que não reza o mínimo do rosário, reza um terço. Ah, mas Nossa Senhora me ama, ela vai entender. Vai, mas você é um consagrado, você fez uma escolha. Ou então não se consagre. Você acha bonito? Guarda no seu coração, mas não se consagre se você não vai viver dessa forma. Porque as coisas de Deus não são brincadeira. Paga o preço, abençoado. Porque os tempos são difíceis. Como vai dizer o salmista no capítulo 2 do versículo 3, lancemos para longe o jugo de Satanás. Metamos os nossos pés para servir-nos das palavras do Espírito Santo, em seus ferros gloriosos e nos seus pescoços, as suas cadeias. Como vai dizer em Eclesiástico no capítulo 6, no versículo 25, meu irmão. Curvemos os ombros e roguemos sabedoria, que é o próprio Jesus Cristo, e não nos cansamos das suas correntes. Ou seja, tem vergonha de usar a cadeia? Mais uma vez eu repito, viva a sua vida como um católico normal, morno, como um católico sem compromisso, mas se você quer ter um compromisso, não se canse de ser humilhado para que o Senhor seja exaltado. Ah, mas vão falar de mim, que fale, maldito respeito humano que leva as almas para o inferno. Maldito respeito humano, deixe que fale de você. Vão me perseguir, vão fechar as portas, que fechem. A tua missão se baseia em agradar os outros? A sua missão se baseia em ter portas abertas para pregar não sei aonde? Porque se você não falar para agradar, você não vai? Se você aparecer com uma cadeia dessa, ninguém vai te chamar mais. Vá às favas mais uma vez. Nós estamos aqui para pagar o preço. Se nós não tivermos lugar nenhum para pregar, nenhum lugar para falar, vamos ficar dentro da nossa casa rezando nosso rosário, fazendo penitência, mortificação, silício, o que for. Mas vamos pagar o preço para a salvação das almas e levar a verdade católica para o mundo. Não nos cansemos de carregar a pesada cruz de Cristo por meio da cadeia de consagração. Notareis, meus irmãos, que o Espírito Santo, antes de dizer as palavras, prepara a tua alma, a fim de que ela não rejeite o importante conselho. Eis as palavras do Espírito Santo. Ouve, filho, e recebe uma
uma sábia advertência, e não rejeiteis o meu conselho. Está lá em Eclesiastes capítulo 6, versículo 24. Permite-me, meu amigo, que eu, aqui é São Luís Maria Grignon dizendo, me una ao Espírito Santo para dar-te um conselho. Suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus, pendente da cruz, deve atrair tudo a si, e tudo de bom ou mau grado será atraído. Do mesmo modo, ele atrairá os reprobos pelas correntes dos seus pecados, para acorrentá-los como forçados e demônios à sua ira eterna. Nos últimos tempos, porém, atrairá especialmente os predestinados, os consagrados, os escravos, pelas cadeias da caridade. Esses são escravos amorosos de Jesus, acorrentados ao Cristo, conforme Éfeso no capítulo 3, no versículo 1. Eles podem usar as suas cadeias no pescoço ou no braço, na cintura ou nos pés. O padre Vicente Carafas, sétimo geral da Companhia de Jesus, que faleceu em odor de santidade no ano 643, usava como sinal de sua servidão um círculo de ferro nos pés e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente os grilhões. A Madre Inês de Jesus trazia sempre uma corrente na cintura. Outros santos usaram no pescoço, em penitência pelos colares de pérola que usavam pelo mundo afora. Outros usam no braço para se lembrar no trabalho manual que eram escravos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meu irmão, essa cadeia nos lembra da nossa luta neste mundo. Em outro parágrafo vai dizer que quando nós olhamos para a nossa cadeia de consagração, nós nos lembramos todos os dias das promessas batismais que nós fizemos e a confirmação que nós fizemos de querermos viver isto que nossos pais professaram lá, a fé dos nossos pais, agora, já crescidos e maduros, nós desejamos viver esta mesma fé, ainda que nos leve ao martírio, ainda que nós morramos por Jesus Cristo. Essa cadeia nos lembra que nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos do mundo. Mas agora eu te pergunto, como é que nós vamos lembrar que nós éramos escravos do mundo, se nós olhamos e vemos apenas uma pulseirinha bonitinha no pulso? Ah, meu irmão, minha irmã, amemos as cadeias que nos prendem a Jesus por meio de Nossa Senhora. Amemos este lindo distintivo que nós carregamos, que são as cadeias de consagração. Tantos irmãos sofreram no início, quando a consagração chegou aqui. Não podiam pregar em muitos lugares. Dependendo o que falavam, nunca mais voltavam. Eram humilhados, perseguidos, injustiçados, mas mantiveram a chama acesa para que a consagração chegasse a você. Mas não para você fazer dela uma modinha, mas para você pagar o preço e morrer pela tua própria vontade, pelo teu egoísmo. Essas nossas misérias que nós carregamos, para nos humilharmos, porque é no cadinho da humilhação que o ouro é provado, que o Filho de Deus se torna um grande homem e mulher de Deus. É no cadinho da humilhação que nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. Não tenhamos medo, irmãos. Se nós ficarmos sozinhos neste mundo, de companhias deste mundo, nós temos um céu inteiro que reza por nós. Santos e santas. Eu mesmo estou aqui diante da relíquia São Domingo de Gusmão, consagrado a Nossa Senhora. A relíquia de Santa Gema Galgani, uma jovem profundamente apaixonada por Jesus, que depois de abandonar as coisas do mundo, teve como sua companhia o seu anjo da guarda como melhor amigo. A relíquia aqui de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma foto dela acorrentada, sentada num banco, lá dentro do convento, na clausura. Padroeira das missões. A relíquia de Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, homem penitente, eloquente, arca do testamento, como ele foi chamado. E aqui também, São Padre Pio. São Padre Pio, este homem que eu vejo tanto a nossa geração dizer que segue o seu exemplo.
mas que na verdade tem respeito humano, coisa que o Padre Pio não tinha de jeito nenhum. E o Padre Pio, um apaixonado, rezava centenas e centenas de rosários durante o dia. E nós aqui levando uma vida mansa. Nós aqui muitas vezes tendo vergonha das nossas correntes, da nossa escravidão, da nossa entrega. Nós possamos refletir no dia de hoje sobre isso, meus irmãos. Sobre a graça de termos sido escolhidos por Deus e por Nossa Senhora para levarmos as suas cadeias. Ainda que essas cadeias depois sirvam para nos levar à morte. Mas com certeza lá no céu, como vai dizer o próprio tratado, se transformarão em cadeias de luz. Paremos com as modinhas, seguir as tendências do mundo. Seja um consagrado autêntico, um escravo, e não tenha vergonha de dizer o que você é. Eu sou um escravo. Porque com as minhas obras antigas, eu mostrava para todo mundo que eu era um escravo do demônio. Mas agora eu quero mostrar para todo mundo com essa cadeia e com as minhas atitudes, com o meu ato de profeta, que eu não tenho, como a gente costuma dizer, rabo preso com as coisas do mundo. Eu já rompi com este mundo. Sou um homem verdadeiramente de Deus. Sou uma mulher verdadeiramente de Deus, consciente da minha vocação, que denuncia as obras infrutíferas deste mundo, essas obras das trevas. E eu me levanto contra tudo e todos que vão contra aquilo que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.